Olá, meus amados irmãos, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, eu queria falar agora a respeito de um assunto muito importante, né, para a gente tá amadurecendo aí na caminhada da fé, né? Eu queria falar a respeito de, lá em Gálatas, você vai ver que Paulo ele fala a respeito da descendência, né? Que a gente sabe que a gente tem uma descendência aí, né? Como eu já expliquei em alguns áudios aí, e você sabe disso. Você sabe que Deus, ele logo no começo, né, com Abraão, Abraão teve duas esposas, né? Ele teve a Esther, que era a esposa dele mesmo, e teve a escrava, que também saiu uma descendência dessa escrava, representando esse povo escravo, né? Essa Israel que é escrava até hoje, né? É o filho Ismael e o outro era o, o filho Isaac, né? Que é da descendência, que vocês sabem que uma teve filho, você vê lá, o Paulo fala claramente, né? Que o filho da escrava é um filho como qualquer um de vocês tem, né? Qualquer pessoa que é normal tem um filho carnal, é um filho carnal, né? O filho estéril já foi com a ajuda de Deus, né? Já é um filho que teve de uma mulher livre, né? A Sara era uma mulher livre, ela não era uma mulher escrava, né? Para vocês terem entendimento, a pessoa escrava é a pessoa que ainda não é livre, a pessoa que ainda vive escrava do pecado, né? É uma pessoa que ela vive submissa ao pecado. Ela comete a imoralidade sexual, ela comete uma série de pecados, né, como qualquer um outro comete quando ainda não é livre pelo Espírito de Deus, que é uma pessoa que não se libertou ainda, né? Isso não significa que você teve uma vida de pecados, uma vida com erros, que você não pode ser livre, né? A proposta do Pai é que venhamos ser todos livres, porque essa corrente de filhos livres, ela veio por todas as gerações aí, né? Pela fé, o Pai manteve essa corrente. Como eu já expliquei para vocês, começou lá em Sete, né, o filho Sete, e ele veio trazendo gerações aí. Noé agradava a Deus, né? Falava que Deus falava, né, que agradava de Noé, e tal. Teve os filhos lá, mas são filhos que você vai ver aí que a descendência é estéril, né? Então, você vai ver que o Sem é da descendência estéril, e você vai ver que o Cã era o escravo, né? Então você vai ver que todo o entendimento vem trazendo aí, né, para você não perder é, essa linha, né, de entendimento, para você saber qual é a vontade de Deus e qual é a vontade do mundo, né? Deus ele justamente ele trouxe essas duas gerações aí, né, essas duas descendências, para explicar que um é da vontade do mundo e o outro é da vontade dele, né? Embora ele teve meios convencionais e foi fazendo essa descendência vir até hoje, né? Então, o que ele explica aí é que assim, ele manteve uma linha dele espiritual, né? Então, todo o entendimento é para isso. É para que você tenha o entendimento da vontade de Deus, né? O que é a vontade de Deus, né? O que é a vontade dele é que a criatura, ao chegar aqui hoje, né, nesse tempo agora que vivemos, a criatura toda vai abandonar esse pecado. Então, ele fez essa história, ele construiu essa história desse jeito, para que a criatura, ao se deparar aqui na frente, entender qual é a vontade do Pai, né? Entender o que ele fez na história aí. Então, ele veio trazendo, né, de gerações aí, essa descendência de filhos estéreos, né? Filhos estéreos, filhos espirituais, né? E de gerações em gerações aí, né? Então você vai entender que por mais que o pecado entrou, ele conseguiu tornar aquela criatura livre, né? Estéril. Então ele veio trazendo esse espírito aí, né? Esse espírito caminhou de geração em geração até hoje aqui. Então agora o plano dele é o quê? É estar reunindo toda a criatura, né, que miscigenou aí, a criatura ela misturou aí tudo, né? Então
por isso fala que Judá seria irmão aí de Israel, né? Então, por conta disso, né, o pai ele fez toda a mistura aí para poder salvar essa criatura que estava perdida, né? Essa descendência de Cã que se perdeu lá no Éden, né? Então, todo o plano de Deus é esse, né? A criatura passou por dificuldade. Então, o que o apóstolo Paulo ele quer explicar aí, é que ele estava aconselhando aqueles amigos ali que estavam na caminhada da fé, né? Aqueles filhos dele ali espirituais, é isso. O que ele está aconselhando eles é que para eles entenderem que o sofrimento, a dor que chegou para eles, né? Porque às vezes ele foi, eu ia até fazer um áudio outra hora ali sobre isso e não tinha feito, né? Agora eu comecei a estudar mais um pouco ali sobre o assunto de Paulo, né? E o Espírito já me colocou novamente o que já era para mim ter feito, né? Que na verdade, amados, às vezes as pessoas confundem e por conta disso elas acabam caindo no erro por conta disso, né? Elas não entendem, né, que elas têm que buscar essa liberdade, né, espiritual, elas têm que ser livres, mas elas acabam buscando aí por outros meios, né, querendo praticar a antiga aliança, né? E não é dessa forma, porque Cristo libertou, porque você é livre para isso, né? Você é livre para usar sua fé, para usar o que você tem de bom, o amor que você tem em você, né? E é esse amor, essa fé que você vai usar que vai inibir o pecado em você. Não é você depender de uma regra, né? Ah, não pode comer esse tipo de alimento, não pode comer aquele. Não é dessa forma que você vai, né? Porque se você é um descendente estéril, aí, se você é uma pessoa que teve aí os traços, você vai saber, porque se você passou por sofrimento, né, por traições, por problemas aí com os próximos aí, né, com o mundo, se você passou por algumas dificuldades, algumas coisas, então Deus já te preparou aí para isso, né? Deus ele já deu um preparo aí, que a promessa dele, como está escrito no Apocalipse, como está escrito, você vê os apóstolos se dirigindo aí, é que algumas pessoas, né, o povo dele ali, Israel, esses 144 mil, seriam separados, né? Interpreta 144 mil, mas pela conta que eu tenho feito, é bem mais, né? Mas é esse número 144, né? Pela conta que eu tenho feito, a quinta parte seria 144, 1,44 bi, né? Que a população já está em 7,2, né? Essa conta que bate com a conta que está no Apocalipse, né? Outra população já não bate com essa conta aí. Então você vai ver, depois vai fazer essa conta, você vai ver que essa conta bate em todos os números, né? Todos os números dão exato aí e bate essa conta. Então, esse 144 representando esses 144 mil aí, seriam pessoas dessa descendência estéril, né? Pessoas dessa Israel que foi separada aí, né? Então, essa Israel que outrora ela veio descendente carnal de Agar, né? Então, é a descendência dela, mas que seria purificada aí pelo sangue do Cordeiro. Então, se você se identifica e já com essa situação de você ter passado por situação semelhante, né, que você viu que tem a mão de Deus agindo aí, que Deus estava separando você, que Deus quis essa separação, então você já entende que você foi separado propositalmente por Deus, né? Que Deus já quer você estar seguindo essa linha, essa direção, né? Porque Deus, o plano dele é salvar todos, mas existe etapas de salvação aí, né? Então existem etapas e Deus ele fez esse plano porque ele conta com esses 144 mil, né? Porque são pessoas que Deus preparou para isso, né? Você vai entender que Deus ele agiu na sua vida, né? Que Deus ele teve uma ação aí, ele moldou você para esse tempo. Então você vai entender e começar a caminhar de acordo com Deus. O que Paulo quis dizer ali para os apóstolos, para os seguidores dele ali, né,
filhos ali na fé, é exatamente isso, amados. Que quando ele fala lá de você ter esse entendimento, é para isso, para você não ficar buscando esse Deus, esse Jesus em outros templos aí, né? Você buscar no homem, buscar em outras, é para você buscar diretamente com Deus, porque Deus ele vai te ligar, né? Ele vai ligar a você, ele vai te ajudar, Jesus vai te ajudar a você começar essa caminhada aí na fé. Então é Jesus, então você tem que buscar em Jesus, né? Porque se você ficar perdido aí, você vai ficar, né, sofrendo para achar um caminho que está na sua cara, né? Então o que Paulo adverte ali, aqueles primeiros cristãos, é isso, né? Que quando Paulo chegou, que Paulo estava doente ainda, que Paulo foi passar para eles a fé, eles aceitaram bem Paulo. Aí depois eles quiseram fazer do jeito deles, eles quiseram ir buscar cumprir pela antiga aliança, né? Quiseram se circuncidar ali pela antiga aliança, quiseram fazer da forma deles. E não é assim, né? A gente sabe que em Cristo Jesus a gente é circuncidado espiritualmente, é por amor, é interiormente, né? Não é mais da forma antiga, né? Não é mais por jejuns antigos que tem. O único jejum que o Espírito ensina você a fazer é um jejum espiritual, né? Quando você faz um jejum espiritual, você entra em conexão espiritual com Deus e você se torna uma criatura forte, né? À medida que você vai ficando forte, você já vai sendo livre, você já não vai tendo aquela prisão que você tinha, né? Você pode conviver no meio do pecado que você já não tem mais problema com ele. Por quê? Porque você se tornou uma criatura livre, uma criatura forte, né? Como Deus é forte, né? Você acha que Deus aguenta tudo isso como? Né? Como que Jesus aguentou tudo isso? Né? Vendo você pecando, vendo você num monte de imundície, né? Um monte de coisa horrível, né? Você imagina para um Senhor que está te salvando, aí, que está cuidando de você para tirar você daí. Então, imagina ele vendo você em toda essa imundície, né? Por quê? Porque ele se tornou forte, porque ele é forte, né? Então você também vai se tornar forte espiritualmente para poder superar tudo isso, porque a gente sabe a dificuldade que é para uma pessoa se manter, né? Querer se manter aí na fé no meio da antiga aliança, né? A gente vê aí nos templos religiosos aí as pessoas que têm um esforço, elas querem, né, sair, abandonar o pecado, mas de uma forma errada, né? De uma forma dolorosa, né? Que é muito dolorosa, porque a gente sabe que o quanto elas evitam até o contato com as pessoas que não estão na mesma fé, né? A gente sabe que elas evitam por conta para não correr esse risco né, de cair, como a gente vê, né, falar lá que a porca lavada volta a rolar na lama. Então é todo esse entendimento, amados. Mas em Cristo Jesus, o seu fardo, o seu jugo é leve, né? O seu fardo é suave. Por quê? Porque Cristo te ensina de uma maneira mais suave para você fazer, né? Para você se circuncidar, para você ser uma criatura estéril, aí, uma criatura limpa, né? Uma criatura pura, e uma criatura que, além de tudo isso, consegue fazer isso com amor, né? Não mais do jeito que era feito antes, né? Então, o apóstolo ele está direcionando para isso, que agora a sua mãe agora ela é estéril, a sua mãe é livre, né? Você é filho de uma mãe livre. As escrituras falam lá. Então é isso. Essa miscigenação houve aí, mas você é filho de uma mãe livre, né? Então você tem que ter esse entendimento, né? Fala que a mulher que não tinha marido ia ter 7 filhos, né? Quer dizer, filhos, 7 representando esse número, né? Esse número da perfeição, né? Esse número de filhos estéreis, né?
Filhos que você vai fazer agora não mais carnalmente, mas espiritualmente, né? Então é o que as escrituras dizem. Então essa Israel, ela vai ser purificada, né? Ela vai ser purificada. Ela que antes foi prostituta, que antes ela foi impura, ela vai ser purificada agora pelo sangue de Jesus. Ela está sendo purificada. Então você que tem esse entendimento, você que já busca aí, né, ser uma pessoa pura, né, longe do erro, longe do pecado, você tem que ter esse entendimento, porque esse interesse seu já de banir o pecado, de ser uma criatura correta, é porque você já tem um interesse aí de criatura descendente dessa Sara, dessa raiz aí estéril de Deus. Então é por isso que você tem essa diferença dos outros que não estão nem aí para buscar. Eles vão ser salvos, mas vão ser salvos de uma forma diferente de você, porque você vai buscar, né? A gente não está aqui para fazer diferenciação de pessoas, porque Deus vai unir todos. O plano de Deus é unir todos, né? Você tem que amar os seus irmãos que ainda não têm, né, essa força na fé, mas você precisa entender o que o apóstolo Paulo está direcionando. Você pode estudar aí o livro de Gálatas, né, e olhar de uma maneira espiritual. Quando ele fala marido lá, ele quer dizer espiritualmente, né? Não tem nada a ver o sexo masculino e feminino. Você não tem que comparar dessa forma, né? Tanto um quanto o outro é ali chamado a ser esposa de Cristo, né? É chamado a aceitar essa palavra de Cristo como esposa, ser marido dessa palavra, né? Então, o entendimento, amados, é todo esse, né? O entendimento espiritual, que essa raiz, essa palavra, né, essa esposa estéreo aí, esse entendimento estéreo, ele veio acompanhando até hoje, né? Então você não precisa mais aqueles meios antigos, né? Você não precisa ir num templo, fazer rituais, né, um monte de coisa aí, falar que vai expulsar demônio com um monte de rituais, né? Você não precisa mais disso, né? Você já não é mais escravo. Você é filho de uma mulher livre, né? Você é filho de uma mulher livre. Então você é filho de uma mulher estéril. Você não precisa disso. Então você está descobrindo agora que essa intenção de você buscar, né, de buscar o templo, de buscar, é porque você já tem essa raiz dentro de você. Agora você só precisa praticar. Você precisa deixar de buscar o Pai nos templos, né? Deixar de buscar nos templos e buscar agora em espírito e em verdade. Buscar aí no seu entendimento. Não mais ficar escravos. Porque a gente sabe que vão vir tempos difíceis aí agora, né? Porque está escrito, vai vir tempos difíceis. Então você tem que estar preparado. Você tem que estar já com a mente conectada com o Pai, né? Buscar sim esse Deus vivo que está aí, né? E se você ainda comete enganos, né, essa imoralidade sexual, porque você acredita que esse casamento físico é da vontade de Deus, só que você sabe agora que não é, né? Isso fica mais que claro, né? Abraão, ele chamava Sara de irmã. Por quê? Porque Deus já estava ensinando ali que era para ser estéreo, era para ser espiritual, né? Então Deus, ele já estava explicando ali como que era fazer isso na antiga aliança, né? Então agora ele quer que isso venha ser verdade no meio da criatura, né? Que você tenha aí como irmã, não mais como marido e mulher. Por quê? Porque o seu marido e mulher é com Deus, né? Jesus, ele quando ele foi crucificado, ele chegou ele falou para a mãe dele ali, já representando a palavra. E o João ali, que era o discípulo amado, né, já representando o pai, o filho ali, né, representando o Deus Altíssimo. Por quê? Porque João, quem que era o discípulo amado? Jesus não podia ter um discípulo aqui na terra amado, né? Porque não seria, não faz jus com a palavra. Ele era o Deus. Como que ele vai ter uma escolha aqui, uma pessoa? Ele não pode.
né? Porque ele já deu a dica para nós de que aquele João, que era o discípulo amado, é o próprio Deus. E inclusive é ele que faz o texto do Apocalipse. Por quê? E depois, se você for olhar lá no final do Evangelho, né, dos outros, se não me engano, de Lucas, fica claro ali que ele fala para Pedro lá, fica claro, né, que foi ele que fez todo o cenário para acontecer da crucificação de Jesus. Por quê? Porque ele era Deus e ele estava por trás de tudo, né? Quando Jesus fala lá para Pilatos, quando Pilatos vai interpelar ele lá porque se ele queria, que ele podia, ele tinha autoridade tanto para livrar ele quanto para condenar. Jesus falou: você só tem essa autoridade porque é dada por Deus. Então o que ele está querendo dizer? Que Deus entrou no coração de Pilatos para poder causar tudo aquilo lá, para poder o que foi movido ali, toda a cena ali, foi Deus que fabricou, né? Então o entendimento é esse, amados, que Deus, ele está por trás de tudo. Deus, ele tudo é da vontade dele, é ele que faz tudo, né? Agora ele quer que você acorde, né? Ele quer que você acorde, ele quer que você, que é dessa descendência, e como a gente sabe, essa primeira aqui, a quinta parte aí, né? Que se você calcular lá vai dar a quinta parte, exatamente a quinta parte, né? Quando fala lá primeiro que vai dar a quarta parte, né? No Apocalipse fala que vai a quarta parte, depois a terça parte. Quando você calcula o número inteiro, vai dar a quinta parte, né? Que é exatamente fazendo aí a perfeição, né? O número 5 representando a graça de Deus, né? É exatamente isso. O que é a graça de Deus? Aquilo que Deus colocou no meio da humanidade como graça, né? Aquela parte que faz parte da graça de Deus, que é para resgatar o restante aí, né? Então o entendimento, amados, é todo esse. Você vai estudar as Escrituras, você vai ver que é isso. O plano de Deus foi perfeito, né? Ele tinha lá uma raiz que era de Cã, né? Que é o que se perdeu, e tinha o Caim, o Cã e o Abel, né? O Caim e o Abel, que depois você vai ver que a descendência é Sem e Cã, né? Esse Sem e Cã, você vê que ele já vem já da descendência de Sete, o Sem, né? Ele já vem da descendência de Sete, representando essa família espiritual estéril, né? Que vem até hoje e que você vai ver que é essa Nova Jerusalém, né? Essa Nova Jerusalém é formada assim, né? Se você vai ver que os primeiros 144.000 que fala no Apocalipse, né? As 12 tribos que fala lá, que são esses 144.000, você vai ver que é representando aí, né? Essa família estéril que Deus colocou, essa quinta parte, né? Que é representando a perfeição dele aí, a graça dele, né? O que é graça? Graça é algo que você põe lá, graça no meio. É coisa que é um dom que ele deu, uma graça que ele deu, né? Que faz parte da graça dele. Então, essa família espiritual que ele colocou no meio foi justamente para poder resgatar aquele outro que se perdeu, né? É o amor de Deus aí no meio da criatura. Então, você tem que entender que quando você vê que fala lá no sexto capítulo, né? No sexto capítulo do Gênesis, deixa muito claro, Deus deixa claro ali. Ele fala que os homens espirituais, os homens de Deus, acharam as mulheres dos homens muito bonitas, né? Então, quem que era a mulher dos homens lá? A descendência que vinha de Caim. Então, ali, a família de Sete já se misturou ali, né? Você já vê que a descendência se misturou ali. É só você olhar lá no capítulo 6. Fala que os filhos de Deus, né? Fala, os filhos de Deus acharam as mulheres dos homens muito bonitas. É ali onde que misturou, né? Então houve essa mistura ali, já propositalmente, né? Deus já tinha ali aí depois que Deus desagradou, que Deus ficou muito triste com a criatura e tal, aí é onde que você vê
né, que fala do dilúvio, tal, tal. Então Deus fala, que faz a sentença lá, que ele fala que a criatura viveria 120 anos, né? Então, representando já ali o número 12, né, da tribo de Israel. Então, você já vai ver que todo o plano de Deus foi assim, amados, né? Então, todos pecaram. Você viu lá que ele falou que os filhos dele espirituais se envolveram. Então, quer dizer, todos pecaram, né? Então, todos pecaram. Então, a gente sabe que tudo é da vontade de Deus. Então, para você não ficar se martirizando, né? Ah, porque isso está acontecendo comigo, está acontecendo assim, assim. É porque você faz parte dessa configuração aí, só que você está preferindo buscar errado, né? É aquilo que Paulo falou, né? Paulo falou lá para os que acompanhavam ele lá do começo. Ele falou que no começo, quando ele estava doente, que eles ouviam, né, Paulo. Depois eles quiseram buscar do jeito deles, né? Quiseram buscar, né, na antiga aliança, né? E Paulo ensinando para eles que não era mais assim, que agora era por meio de Jesus, né? Que agora era para eles se circuncidar, que era para eles fazer tudo espiritualmente, né? Tudo por amor, do jeito que Jesus ensina, perdoando, né? Pelo perdão, não mais do jeito que eles queriam, né? Porque aí você vai se revoltar por uma situação que está acontecendo com você e você vai querer resolver por revolta, por outro meio, que não é o meio de Deus, né? A gente sabe que o sistema aí quis levar você para esse lado, só que agora Deus está te puxando para você vir para o lado certo, né? O que é o lado certo? É o lado do amor, é o lado da misericórdia, do perdão, entendeu? É o que Jesus ensina. Então você tem que buscar agora com amor fazer isso, né? E se Deus te separou aí já é um propósito dele. Ele ia fazer isso. Jesus não avisou lá que ele veio para trazer separação? Deus não fala lá que ele não fala que Deus separa onde não plantou, né? Espalha onde não plantou e ajunta onde não semeou, entendeu? Então, o que quer dizer? Aqui você plantou aqui, família, tal, que você criou, mas ele vai separar. Os dele vai separar aí onde ele não plantou. E aonde ele vai juntar onde? Vai juntar no reino dele, onde ele não semeou. Entendeu? Então, o que está acontecendo é isso. Essa parcela aí vai ser já separada no começo, né? Essa parcela de filhos espirituais, Deus já vai separar no começo, né? Já vai ser separado no começo. Depois a gente sabe que vai vir depois a terça parte, que vai vir muita dor, muito sofrimento, né? Para salvar mais a terça parte, depois mais a terça, depois mais a terça, né? E depois você vai ver que no final o número bate, né? Esse 1,44 bi aí, que é representando esses 144 mil, né? Vai bater no final, que é representando essas 12 tribos de Israel. Você vai ver que o Apocalipse está claro. Quando você vê a forma espiritual, você vê muita clareza no plano de Deus. Se você acompanhar dos áudios aí que eu tenho passado, todos os áudios, eu já fiz bastante áudios falando sobre o Apocalipse, falando sobre os animais, né? Sobre o monstro lá, né? Que Deus está por trás, o número bate, que é Deus por trás, que é Deus fazendo tudo. Então, tudo, amados, é da vontade de Deus. Foi tudo um plano que Deus fez, né? Agora, existe o mal aí atuando? Existe a semente lá que Deus colocou desde o Éden, né? Que falou que seria para manter a espécie. Então esse engano aí é tudo Deus que promoveu. Tudo Ele, né? Ele promoveu para poder resgatar a criatura que estava perdida, né? Porque a criatura queria isso. Então ele teve que se envolver, né? Envolver a criatura nesse mal que a criatura foi buscar, para poder a criatura depois voltar a ter desejo pelo marido, né? Para Israel depois voltar a ter desejo pelo marido. Então tudo que Deus fez foi exatamente isso. O que a criatura ansiou, o que ela pediu, Deus foi lá e colocou, né? Aí ele
colocou essa família espiritual, né, que vem dessa descendência de Sete, para poder arrebanhar, né, essa descendência de Cã, para poder unir no final, né? Então você vai ver que tudo isso foi plano de Deus, né? Tudo isso foi plano de Deus. Então ele fez colocou esse engano, né? Essa águia no meio aí, essa cobra representando o engano, onde você vê lá, ele fala com Noé lá, né? Noé, você vai ver que a representação é ele e a esposa, né? Que é o Espírito, a verdade, lá representando Noé, que você vai ver que é o mesmo homem que fala da balança que tem lá no Apocalipse. Apocalipse são 4 animais. Os animais, você vai ver que o primeiro animal representa o filho 7, que é o cordeirinho, né? O segundo animal é representado, que são filhos puros e impuros, né? Você vai ver ele falar de puros e impuros, animais puros e impuros. O segundo representa o Cã, representando o cão, né? Representando o outro filho, né? O Cã. O terceiro, que fala lá, no Apocalipse, você vai ver na ordem lá, que é o terceiro monstro que fala, né? Você vai ver que é representando o Noé mesmo, né? Que lá na frente você vai ver que é o próprio Deus, né? Você vai ver que é representando Noé. Depois você vai ver que tem o outro animal, que é o Jafé, que é a águia, que é para não tirar, que é para não perder, para poder manter a espécie, ele fala, que já está na terra. Qual que é a espécie que já está na terra? A cobra, né? Que depois não foi falada mais lá no Éden, não foi falado mais dela, mas ela está na espécie. E manter a espécie, porque você sabe lá que fala que Deus ia fazer ela rastejar, né, sobre a terra. Quer dizer que então ela tinha asas, né, porque agora ela rasteja. Então é isso. Quando fala águia lá, que é para manter a espécie, né? E você tem que manter a espécie, para você ter um entendimento espiritual, é manter esse engano, amados. Esse engano que vem de falsos profetas, né? De falsas doutrinas aí. Então esse engano é o próprio Deus que mantém. Então Deus põe no coração deles, né, revolta, raiva, ódio. Deus põe um monte de coisa, ambição, né, orgulho. Deus põe tudo isso no coração deles para eles manter, aí para manter esse engano, né? Aí eles mantêm essa palavra fermentada, mentirosa, né? Essa palavra que não é verdadeira. Então, mas Deus precisava que viesse até aqui, né? Essa vontade aí de filho carnal não é de Deus, né? Deus quer filhos espirituais. Ele é espírito, mas ele permitiu. Então, esse engano precisava vir até aqui para poder, senão, se tirasse esse engano lá no começo, já ia cortar lá, já não ia vir até aqui. Então, o plano dele foi perfeito. A criatura tinha que vir até aqui, com esse engano, com o pecado. Então esse pecado, ele tinha que existir, ele tinha que vir até aqui, para poder a criatura ser renovada. Aí nesse caminhar, a criatura foi se tornando espiritual, né? Então o plano de Deus foi, né, formar essa criatura. Aí você vai ver que essa criatura é formada quando você vê lá em Adão e Eva, né? Então a história ali que começou em Adão e Eva, o engano, onde entrou o engano, né? Adão representa o próprio Deus e Eva representa essa igreja pronta, essa Israel, essa Jerusalém, né? Então quando você vê lá que esse engano foi tirado, ali a história começa de uma forma correta agora. Por quê? Porque foi arrancado o engano. O engano que eles adentraram lá, né? Que na verdade foi quando formou ali a mulher tirou a terra ali da costela de Adão, né? Então quando esse engano foi formado lá, então o que seria o corpo lá, o perfeito? Seria o Adão, né? Aí foi arrancado da costela dele e formado a mulher, né? Aí aonde foi que entrou o engano? Aí quando a mulher foi lá e apossou do engano, né? Quando fala mulher, amados, é para você ter um entendimento físico da coisa, mas é espiritual, né? Adão e Eva lá, homem e mulher, é tudo espiritual, não tem sexo para definir, né?
Porque você está acostumado aqui na carnalidade. Então, lá para definir é isso, né? Lá é para definir é uma esposa, né? Esposa quer dizer que obedece, que respeita, que tem como Senhor. Você vai ver que Sara, ela tratava Abraão dessa forma. Então, a direção de Deus é pura, não tem nada a ver com essa pecaminosa que você entende aqui. Então, lá, esposo, sentido esposa e marido, é isso. Não é pela sexualidade, não tem nada a ver com sexualidade. Vocês têm que esquecer isso, para você entender. É espiritual, né? É espiritual. Então, você tem que entender que essa mulher, Deus está formando ela de novo. Então, ela vai voltar, né? Esse ser puro, que foi o Adão lá, ele vai voltar a ser essa igreja novamente, né? Onde a cabeça é Cristo. Então, agora, Cristo controlando a cabeça, aí não vai ter mais engano, não vai ter mais erro, né? O engano aconteceu porque a criatura absorveu o engano, o que foi criado. Então, Deus criou esse filho Sete que vai salvar essa criatura que absorveu esse engano, né? Então, a perfeição é isso. Vai acontecer agora. Agora, nesse plano de Deus, essa igreja vai ser restaurada, né? Deus vai purificar toda a criatura, né? A gente sabe que vai ter sofrimento para isso. Por quê? Porque a criatura se apegou. A criatura se apegou à carne. E para largar essa carne, vai ter sofrimento, né? Por quê? Porque a criatura não quer largar a carne. Então, por isso, vai ter que ter dor, vai ter que ter sofrimento. Por isso que aconteceu dessa forma, amados. A justiça vai fazer isso, né? Então, a criatura tem que... os enganos, erros, tudo que aconteceu, tem que quitar, tem que pagar. Então, você vai ver que vai ter sofrimento, vai ter dor, né? A criatura, ela vai ter que largar toda a vaidade, tudo que ela absorveu aí, ela vai ter que largar, né? Então, é como o profeta Isaías, ele descreve lá, né? Vai ter... a criatura, ela vai se humilhar, ela vai passar por situação difícil para poder resgatar a pureza, né? Então, toda a pureza. Então, vai ter que passar por situação difícil, né? Ela vai se diminuir ao mínimo, né? A criatura vai se diminuir ao mínimo. A gente sabe, o que fala no Apocalipse é que lá é dramatizado, assim, colocado de uma forma, na verdade é um pouco pior, né? Na verdade, o que coloca no Apocalipse é de uma forma, uma morte física, né? Como se fosse Deus vai matar, tá, não, é morte espiritual, mas essa morte que fala lá não é física, vai matar a carne, mas o espírito continua. Então, não vai ser morte física. Porque se fosse morte física seria fácil, né? Uma morte física resolvesse, estava bonito para nós, né? Mas não é assim não. Não é essa morte física não. É uma morte espiritual. O espírito vai continuar vivo e Deus vai matar a carne. Então, vai matar o quê? A sua vaidade, o seu egoísmo, tudo quanto é sentimento ruim seu vai ser tirado de você. Agora, para tirar esses sentimentos, aí que vem a dor. Vai ser por brasa de sofrimento. Porque se não for, você não tira. A criatura não aceita. Entendeu? Então, isso já está feito, amados, na justiça de Deus. Isso aí bate com a justiça. Então, Deus criou um plano perfeito de justiça para arrancar tudo isso. Entendeu? Então, por isso que você pecou, por isso que o pecado teve que vir essa geração toda, justamente para isso. Para poder o pecado ser equivalente com o que você plantou, ser equivalente com o que você vai colher, né? Então você teve que cair pelo pecado. Então você teve que plantar essa semente aí. Então tudo que você fez de errado, tal, você vai pagar por tudo. Vai pagar centavinho por centavinho. Por quê? Porque já foi proposital de Deus fazer você acontecer esses erros, que você precisava desse castigo nesse tamanho, né? Então cada um pagou pelo castigo que precisava, né? Cada um vai tomar o castigo na medida que precisava. Então, por isso que alguns cometeram erros mais graves que outros. A gente sabe disso. Tem pessoas que você fala assim, mas a pessoa cometeu tanto erro, mas não paga, mas vai pagar.
Por quê? Porque a justiça é perfeita. O que Deus fez, amados, é na medida que você precisava. Então você tem que receber de bom grado. O que vier de sofrimento seu, porque Deus é justo, Ele é correto, fez tudo por amor a você. Então Deus, o que Ele fez foi simplesmente balancear, fazer a balança acontecer. Então o plano dele é, se você cometeu erros aí, graves, coisas gravíssimas, é porque já era para você cometer, porque você precisava para poder ser limpo, né? Então cada um cometeu a quantidade que era para cometer mesmo, né? Para poder ser feita a limpeza na pessoa, para resgatar o espírito que está aí, né? Então para resgatar esse Caim que está aí, esse espírito que está aí. Então, por isso que fala, né? Nas escrituras fala que Deus ele corrige os que ele ama, né? Que são esses, e castiga os que já são dele, que são os espirituais, que são os descendentes de Sete. Então, esses descendentes de Sete ele castiga, porque já são dele, né? E esses que ele está conquistando, que ele está trazendo de volta, que são descendentes de Caim, ele corrige. Então, esses vão ter que ser corrigidos, né? Então a gente sabe que para corrigir aquilo que está errado vai gerar dor, né? Porque às vezes você fala com a pessoa, né? Na verdade a gente sabe que a pessoa não vai aceitar, mas a gente fala só para ver como que é, né? Às vezes a gente vê por aí, sabe? A pessoa está muito longe do caminho, muito, 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 muito longe. Então a gente sabe que vai ter dor, vai ter sofrimento, né? Então a gente está aqui, amados, para ajudar, para colaborar, para a pessoa sofrer menos, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Que ele poderia, né? Se fosse para ele pedia para Deus levar ele, para poder, né? Tirar ele da carne e levar, que seria para ele uma honra estar do lado de Jesus, porque é o que a gente quer, né? Só que ele fica de bom grado porque ele sabe que as pessoas precisam dele, né? Que ele sabe que as pessoas vão precisar, né? Então a gente tem esse entendimento. Se fosse para escolher, a gente queria estar do lado de Jesus, né? Mas a gente sabe que a gente tem que ficar até o fim. A gente sabe que a gente vai ter que passar por isso, né? E de bom grado, sem questionar, sem... Então, o entendimento, amados, vai chegando primeiro para esses 144 mil exatamente por isso. Porque Deus colocou essa criatura para poder, essa descendência aí, para poder abraçar os outros, né? Então, por isso que ele castiga, né? Ele fala que castiga os que são dele e corrige os que ele ama. Então, é exatamente disso. Agora, nada vai te separar do amor de Deus. Então, é isso, amados. Então, as pessoas têm que cair no entendimento, né? E não ficar julgando por isso, não ficar menosprezando, né? A criatura por isso. E entender que vai ser dessa forma, né? Que vai ser dessa forma. Então, quem já vai acordando aí, vai tendo entendimento espiritual, já vai ajudando esses que ainda não têm, né? Já vai passando o entendimento, vai colaborando com esse entendimento, né? Entendendo o porquê do sofrimento, sofrendo de bom grado, né? Se para os espirituais, amados, já não é fácil, você imagina para os que não são, né? Você imagina para os que não são, amados. Então a gente tem que ter muita misericórdia, muito amor. A gente tem que sabe, todo dia meditar nesse perdão, nessa misericórdia, nesse amor, sabe? Porque vai ter muita dor e as pessoas precisam, né? Contar com as pessoas que já estão espiritualmente já à frente, né? Então as pessoas precisam contar com essas pessoas. É o que a gente vê, assim, o tempo é curto, né? Não é muito tempo, né? Se for ver. Eu acredito aí que não sei quando você vai estar vendo esse áudio, mas acredito aí que não, mais tardar aí é pouco tempo. Não gosto de ficar falando data,
mas o sofrimento vai ser grande. Então, a gente sabe que o sofrimento, um dia é muito tempo, né, para sofrer. Então é isso, amados. Que a gente possa que a gente possa tá recebendo de bom grado, né? A gente sabe que não vai ser fácil. Então é isso. Mas a gente sabe que Jesus vai estar instruindo, né? Vai estar dando os entendimentos, não vai deixar a gente sozinho nessa, não. Jesus vai estar a todo momento instruindo, dando entendimento, porque é o que a gente quer, isso, né? Tá cercado de alimento, né? Como ele fala, nem só de pão viverá o homem. Então, buscar esse alimento em Cristo para a gente passar por isso, porque vai ter que a circuncisão, amados, tem que acontecer e vai acontecer, né? Então isso é impossível não acontecer, a gente já sabe que vai acontecer. Então a gente tem que se preparar, né, da melhor forma. Então o caminho é esse, é perdoar, é amar. Perdoar por quê? Porque você já sabe que tudo que aconteceu, que acontece, faz parte de um plano de Deus. Então você perdoa porque do mesmo jeito que você quer ser perdoado, você perdoa, né? Jesus fala na palavra, quem quer ser perdoado tem que perdoar. Então, porque a gente vai precisar perdoar, né? Precisar amar. Então é isso. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí presente com você.